E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô trazendo um assunto que eu tô querendo falar aqui faz bastante tempo, né, que é um assunto muito importante, né, que a segurança nacional, né, a soberania nacional, elas estão sendo cada vez mais debatidas, né, por aí, e isso é muito importante, né? Isso está trazendo também à tona alguns assuntos que já eram considerados quase mortos, como a própria questão da bomba atômica, né? Só que esses assuntos, né, principalmente a bomba atômica mesmo, eles ainda têm muitos obstáculos e vão precisar de muito tempo, né, de debate, de ganhar uma relevância mesmo nacional, de uma forma que consiga dar seguimento a alguma coisa real, né? E infelizmente a gente não tem esse tempo, né? Muito provavelmente a gente vai precisar da nossa dissuasão muito mais cedo do que a gente poderia ter com a questão da bomba atômica, né? Com todos os obstáculos que a gente tem. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre como que a gente pode exercer uma dissuasão, né? Mesmo sem ter um aparato nuclear. Mas antes de começar a tratar do assunto, eu venho pedir para que vocês ajudem o canal, né? Que o YouTube está boicotando a gente, né? Eu já estou percebendo isso aí. Então eu vou pedir para vocês interagirem mais com os vídeos, né? Comentar qualquer coisa que for, só nem que for assistir aqui, legal, qualquer coisa, só para movimentar um pouco o algoritmo, porque tá meio complicado aqui o negócio, né? Especialmente depois que aconteceu aquele caso lá que eu não consegui upar o vídeo e a gente teve que fazer a live, né? Então, desde então tá feio o negócio aqui, tá bom? Então eu peço a ajuda de vocês com isso. E também uma outra coisa. Eu gostaria de saber mais de vocês, alguns assuntos que vocês gostariam que eu tratasse aqui. Então pode sugerir qualquer coisa que, desde que seja relacionada, claro, aqui, né? Então é importante até para eu ter outras ideias do que falar também, né? Porque tem hora que meio que falta assunto, né? Não exatamente, mas é bom a gente saber o que vocês estão querendo assistir também, tá bom? Então fiquem à vontade para dar qualquer sugestão aqui nos comentários, tá bom? Obrigadão. Ah, e já não esquece também de já deixar o like. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então agora sim, vamos para o assunto de hoje. Para quem gosta desses assuntos e acompanha, não é novidade nenhuma que o Brasil vem sofrendo muita pressão externa, né? Especialmente na questão ali da Amazônia, né? Então, por várias frentes, né? Pela questão dos indígenas, pela questão climática e várias outras desculpas, vamos dizer assim, que eles dão para poder pressionar a gente, certo? Então, é um negócio que chama muita atenção da gente, porque também não é de agora, diferente do que muita gente pensa. A gente já teve problemas, ou quase problemas, no passado com referência a isso aí. Tá? Especialmente ali na década de 90 também, e o começo dos anos 2000. E a gente justamente não teve problemas propriamente por conta da nossa grande capacidade, né, e da nossa dissuasão que a gente conseguiu pôr ali frente aos possíveis criadores dos problemas, né, que são os mesmos de hoje, tá? Diga-se de passagem. Mas então, antes de que pareça uma contradição, eu vou explicar um pouco melhor. Com uma bomba atômica, né, falando de uma forma mais simplificada, ninguém é louco de querer se meter com o país, a não ser de outras formas mais disruptivas, né, como é o caso do enfrentamento dos Estados Unidos, né, do Ocidente, contra a Rússia, a China e o bloco liderado por eles, né, que a gente tem visto bastante em atividade nesses últimos tempos agora. Mas, de qualquer forma, uma ação direta é praticamente impossível contra esses países. Né? Isso é dissuasão. Tá? Mas não é só com um armamento nuclear que você consegue evitar que outros atuem no seu território. Tá? Isso a gente tem um exemplo muito claro, que até é um pouco falando mais diretamente o que eu quis dizer agora há pouco, que a gente já teve em 1994, se não me engano, ou 93, um caso que é muito emblemático. Ele é famoso, mas não é um conhecimento geral, que é a Operação Surumu. Eu posso até fazer um vídeo, uma hora dessas, falando especificamente dessa operação, tá? Mas o que acontece? No contexto ali das demarcações de terra indígena, algumas tropas da OTAN foram posicionadas ali, se não me engano, na Guiana,
para intervir aqui caso alguma coisa não ocorresse de acordo com o interesse da OTAN, tá? Então, assim, eu acredito que eles iam talvez alegar alguma perseguição das Forças Armadas brasileiras para com as populações indígenas ali e tal, coisa que não ocorreu, mas era o pretexto que eles queriam para poder intervir aqui e criar alguma zona internacional, alguma coisa desse sentido aí, né? Não é muito diferente do que eles falam até hoje. Mas o que acontece? Quando a gente por acaso soube disso, posicionou bastante tropas lá, foi uma grande demonstração de força do Brasil, né, até com as tropas paraquedistas ali, etc. E isso foi um grande dissuasor, porque eles perceberam que não conseguiriam operar aqui. Então, resumindo a história, é muito improvável que algum país queira invadir o Brasil convencionalmente, né? Botar tropas no chão e avançar mesmo. É muito difícil, porque o Brasil, querendo ou não, apesar de que muita gente não sabe disso, o Brasil é muito forte, tá? A gente pode não ter alguns equipamentos muito superiores, né? Em algumas circunstâncias a gente está um pouco atrás mesmo, está um pouco defasado, só que a nossa tropa ela é muito boa. E o pessoal lá fora sabe muito bem disso. Eles sabem que aqui ia ser um inferno para eles. Porque vocês imaginam, o caos que foi para os Estados Unidos no Vietnã, tendo uma superioridade técnica e tecnológica, né, com tantas tropas que eles enviaram, em um país desse tamanho, que não tem nem comparação com o Brasil, já foi um inferno. Imagina no Brasil, que a gente tem os melhores combatentes de selva do mundo também, certo? E isso sem contar nos outros biomas também, em outros lugares que eles poderiam tentar intervir. A gente também conseguiria fazer frente. A gente está, de certa forma, meio que blindado desse tipo de ação, né? Não blindado exatamente, mas a gente tem uma força muito grande que é não convidativa para que ações ocorram diretamente contra a gente. Mas então, qual que é o nosso grande problema? O Brasil, ele é um grande exportador mundial, né? O comércio brasileiro é muito intenso, tanto de exportações quanto de importações, e 95% do nosso comércio, inclusive interno até, é feito pelo mar, né? Até a gente usa bastante a cabotagem, né, que é de navio pela costa, mas é pelo mar de qualquer jeito. Então, 95% do nosso comércio depende do mar. Isso é uma vulnerabilidade. Por que que acontece? Até que o que a gente pode ver em vários exemplos históricos, né, e até recentes, você não precisa intervir em um país necessariamente para impor sua vontade. Em primeiro lugar, o Ocidente especialmente, né, eles poderiam colocar um embargo sobre o Brasil, que sem dúvida nenhuma já afetaria bastante a gente já teria um impacto econômico nisso. Só que a gente pode discutir a eficácia disso, especialmente hoje em dia, né, que vários países que sofrem embargos conseguem contornar bem e esses embargos estão sendo contraprodutivos, né? Ainda mais em grandes players mundiais, né? Como é o caso do Brasil. Né? Isso ocorre, a gente pode ver muito bem com a Rússia, com o Irã e com outros. Né? Inclusive até está se discutindo se levantar os bloqueios na Venezuela e até de Cuba, que nem tem tanta relevância comercial global assim. Então a gente pode discutir a eficácia desse método. Mas, de qualquer forma, o impacto seria sentido aqui. Agora, se as coisas não fossem conforme a vontade deles, a nossa grande vulnerabilidade seria um bloqueio naval no país. Tá? Isso realmente seria muito grave e seria um impacto grande também. Tá? Não que isso seja fácil. Tá? Eu não estou nem falando no aspecto diplomático, político disso, né? Se chegasse a esse ponto, até chegar a esse ponto ia ser muito difícil, mas se chegasse a esse ponto, aí que está um grande problema para o Brasil, tá? Como eu estava dizendo, não que seria uma tarefa fácil, porque não só pela costa brasileira, e a gente tem uma marinha, então uma força naval muito grande teria que ser trazida para cá. Só que, se a gente analisar o mapa, a gente tem alguns pontos específicos que você precisaria defender, né? Que a gente teria que defender, que seriam os lugares principais de sofrer esse bloqueio. Né? Então a gente tem principalmente, né, os portos de Santos, ali talvez no Rio de Janeiro,
ali em Santa Catarina, né, ou Curitiba, um dos dois, não lembro agora qual dos dois que é o mais relevante, né? Tem um no Nordeste, considerável também, mas especialmente se tratando de alguma questão relacionada à Amazônia, a boca, né, do Amazônia, né, a foz. Esse seria um grande ponto que eles fariam um bloqueio, né, especialmente uma questão relacionada à Amazônia, como eu já falei, e ali estaria o X da questão. Tá? A gente tem uma força naval, né, não é tão pequena, mas também não é tão poderosa assim. A gente tem uma flotilha de submarinos, mas que eles operariam assim, eu não tenho informação sobre a real capacidade deles de conseguir liberar um bloqueio. Tá? Até já conheci, né, algumas instalações de submarinos, cheguei a entrar já em 3 submarinos, tá? Um em construção ainda, um em uso e um mais antigo. Tá? Até foi legal para eu conseguir saber um pouco as diferenças, né? Mas não veio ao caso agora. Mas assim, a gente vai ter, quando concluir o projeto do Riachuelo, a gente vai ter 4 convencionais e um nuclear. Com 4 submarinos, a chance de a gente conseguir controlar o mar ali em tal teatro, em certa região, ainda mais contra uma força naval considerável da OTAN, ela não é suficiente. Então, a gente tem uma área, assim, um direcionamento muito claro do que a gente precisa fazer para conseguir se proteger mais, né? E ter uma dissuasão maior contra qualquer tipo de ação nesse sentido que possa ocorrer, tá? Só um disclaimer aqui, né? Esse raciocínio não é original meu, não é uma coisa que eu inventei. Eu já vi alguns especialistas, alguns militares falando sobre isso, né? E com base nisso eu pensei sobre, também concordei, obviamente, com o que eles falaram, e é meio que lógico, né? Mas se vocês quiserem saber um pouco mais também, o general Rocha Paiva, que vários de vocês devem conhecer, ele já falou sobre isso até na palestra que ele deu na abertura do Instituto General Vilas Boas. Tá? Então, quem tiver interesse, eu recomendo fortemente que vocês vão lá conhecer não só o trabalho do general, quanto do Instituto General Vilas Boas também, né? E essas palestras todas, né, são muito boas. Tá? Mas, voltando, isso tudo tem a ver também com um vídeo que eu fiz bem no começo do ano, se não me engano foi o primeiro vídeo do ano, falando sobre o nosso desenvolvimento tecnológico em pontos-chave. Tá? Tem muito a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, depois que você assistir esse vídeo, assistam lá o outro que vocês vão entender o que eu estou falando e vão ter uma percepção um pouco maior do que eu quero dizer aqui, tá bom? Mas então, qual que é o ponto? A gente pode fazer um paralelo muito bom com a questão chinesa de Taiwan. Tá? Eu agora, me deu branco, eu não lembro exatamente se eu falei sobre isso nos vídeos que eu falei sobre a China, mas eles criaram basicamente uma zona de exclusão naval. Né? Tem toda uma área ali de vários quilômetros frente à costa chinesa, né? Que passa Taiwan, que eles têm uma defesa costeira muito forte, tá? Em sistemas múltiplos. Tá? Tanto de plataforma terrestre mesmo, né? Eu acho que fixa e móvel, plataforma naval e plataforma aérea. Então, é uma rede, é um sistema mesmo bem robusto de sistemas antinavio, tá? De médio, longo, deve ter de curto também, alcances. Então, resumidamente, qualquer força naval que se aproximar dessa área, ela é muito bombardeada. De forma que pode até ser que não destrua totalmente a força, que geralmente não é essa ideia, mas vai causar muitas baixas de forma que não vai ser vantajoso realizar uma operação dessas. Vai ser muito custosa. Então, tá aí justamente a dissuasão. Tanto que depois que eles desenvolveram esse sistema, os americanos nunca mais ficaram passeando ali nas águas chinesas. Eles passam onde eles acham que é água internacional, né? Mas também não com frota. Eles passam com alguns navios, tipo, só patrulhando normalmente, né? E é isso que acontece. A gente pode usar muito esse exemplo pra gente, tá? Porque, se a gente olhar bem, é uma situação parecida, vamos dizer assim, taticamente,
que precisa de uma defesa multiplataforma, né? A gente pode usar outros exemplos também nesse sentido, né, como o próprio Irã tem e alguns outros países têm, mas o exemplo chinês é muito bom aqui para a gente nesse sentido. Tá? E o ponto positivo disso é que a gente já está com alguns projetos em andamento nesse sentido, né, como o Mansup, né, e os outros mísseis sendo desenvolvidos tanto para a plataforma aérea, né, e se eu não me engano tem para o lançamento a partir do Astros também, ou alguma coisa muito parecida, né? Não necessariamente um Mansup, mas um míssil de plataforma do Astros que consegue atingir também navios, salvo engano, tá? Essa aí eu não tenho certeza absoluta agora, que não me veio na cabeça muito além disso. Mas, de qualquer forma, é isso que a gente precisa. Por quê? A gente não tem como esperar criar uma bomba atômica agora. A gente não tem nada, nem no Congresso não tem nada que se debate, nem a questão de cancelar o TNP. Então a gente está muito atrasado nisso. Se a gente esperar chegar, como sempre, né, a água bater na bunda, aqui a gente está fodido. Tá? Não vai dar tempo de se preparar. Só que se a gente montar nesses pontos específicos que eu falei lá, por exemplo, na Foz do Amazonas, especialmente, né, mas também ali próximo à costa ali de Santos e Rio de Janeiro, né, e talvez uma mais para o sul, talvez uma mais para o nordeste. Mas se a gente concentrar nesses pontos específicos algumas plataformas, né, antinavio de médio para longo alcance, é a nossa chance. Porque eles vão ser bastante não convidativos, né, como já falei, a alguma operação naval nesse sentido. Tá? E para quem acha que isso é muita viagem, né, uma coisa muito longe de acontecer, é só ver as conjunturas atuais e outras coisas que já aconteceram. Né? Eu vou fazer um vídeo ainda também falando sobre a questão da Guerra das Lagostas, mas que é uma coisa muito fácil de acontecer de novo. Não exatamente naquele modelo, mas algo naquele sentido. Tá? A Marinha Francesa, ali pela Guiana, ela veio tentar botar em xeque a nossa questão aqui nacional, a nossa soberania nas águas ali do norte e nordeste. E naquele momento a Marinha brasileira foi forte e demonstrou força e conseguiu repulsar a Marinha Francesa. Tá? Então, façam as ligações dos pontos que eu estou falando aqui que vocês vão entender o que eu quero dizer. Tá bom? Mas então, resumindo a história, esse é a possibilidade que a gente tem para conseguir se segurar de verdade. E aqui só para completar, como eu tenho certeza que vai vir pergunta, sempre pergunta, mas e a Venezuela, a Colômbia, sei lá, algum deles pode servir de trampolim, até a Guiana ou Suriname, né? Eles podem servir de trampolim, entre aspas, né, ou cabeça de ponte, para uma invasão terrestre aqui. Só que, como eu falei já, isso é muito improvável, seria muito custoso, extremamente custoso. Tá? Isso até conhecendo como opera o nosso exército, cara, é impossível. Falando de coração mesmo, mas é a minha opinião, vocês podem perguntar, questionar e tal. Mas vamos lá. Só para fazer algumas comparações, né, que eu já fiz lá a questão do Vietnã. Vietnã é desse tamanho, né, e tinha um efetivo muito menor do que a gente pode colocar em campo. E o nosso território é gigantesco. Né? Só no Iraque, por exemplo, que é desse tamanho também comparado ao Brasil, milhares e milhares de tropas americanas foram posicionadas lá, e o custo, aquilo que o pessoal já sabe até de assistir os filmes, né? Não que valha muita coisa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Imagina no Brasil. Tá? Claro que nunca seria uma operação de conquistar territorialmente inteiro o Brasil. É impossível. Esses países gigantescos como o Brasil, a Rússia, a China, os Estados Unidos, o Canadá talvez, mas é muito improvável. É praticamente impossível você conseguir dominar. Tá? Mas você consegue fazer uma operação localizada em algumas regiões. Tá? Mas isso seria extremamente improvável, tá? E muito difícil de acontecer, especialmente vindo dos nossos países vizinhos. Tá? Uma, porque a gente não tem problema com nenhum deles, e muito dificilmente eles aceitariam servir, né, de plataforma para a invasão do Brasil. Tá? Talvez, um grande talvez aqui, a Colômbia seja um problema. Mas o ponto positivo é que as fronteiras entre os dois países são muito difíceis de operar. E o Brasil tem uma presença ali. Né?
E como eu já falei, na Operação Surumum a gente demonstrou grandíssima capacidade de mobilizar muitas tropas ali, a ponto de que impede qualquer operação militar. Tá? Mas aí são pontos para a gente conversar melhor em outros vídeos, tá bom? Mas eu só queria trazer esse ponto que a única forma de a gente sofrer algum tipo de operação, basicamente, seria por mar. Tá? Talvez possa vir um efetivo pequeno ali, por exemplo, da Guiana ou do Suriname, alguma coisa assim, mas assim, sério mesmo, seria sem dúvida nenhuma pelo mar, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui. Eu acho que deu para trazer um pouco do que eu queria dizer, né? Agora eu quero que vocês reflitam aí sobre isso, sobre as dificuldades que a gente vai ter de implementar qualquer coisa nesse sentido, né? Mas ainda mais a dificuldade que a gente vai ter em desenvolver nosso aparato nuclear, não na parte técnica, mas na parte política, né? A nossa luta que vai ser para conseguir convencer a população da necessidade disso, né? Da importância disso, né? E de arcar com os custos, né? Políticos e econômicos mesmo. Então, eu peço para vocês refletirem sobre isso e qualquer comentário que vocês queiram fazer sobre isso, né? Até para a gente conseguir conversar aqui, não só eu com vocês, mas vocês entre si também. Eu estou sentindo falta disso entre vocês, né? Faz um tempinho já, mas eu acho que com o que eu trouxe aqui já dá para abrir um pouco assim os horizontes. Então, espero que tenha sido um vídeo útil para vocês, né, com algumas informações relevantes, né? E é isso, pessoal. Para quem gosta desses assuntos estratégicos, história militar, geopolítica, relações internacionais de uma forma geral, eu convido a se inscrever no canal, quem já não for inscrito, né, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Se gostou do vídeo, assistiu até aqui, por favor, deixa o like para o YouTube entender que é um conteúdo bom e mostrar para mais pessoas. Como eu já falei também, os comentários são muito importantes, né? Críticas construtivas, sugestões e tudo mais. E compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem você acha que vai ajudar de alguma forma essas informações. E porque esse é o grande intuito do canal, né? Contribuir com a nossa população de uma forma geral, né, trazendo mais esses assuntos que infelizmente ainda são bem pouco difusos, né? Então, quanto mais informação a gente puder espalhar, melhor, né? Então, se você quiser ajudar o canal com isso, você vai estar lutando junto com a gente, né? Nessa luta pelo Brasil, por uma sociedade melhor, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Eu vou ficando por aqui. E obrigado a quem assistiu até aqui, né? E espero vocês no próximo vídeo. Até mais.